O novo regulamento da Fórmula 1 2026 será um verdadeiro desafio de engenharia, tanto da parte dos carros como dos motores para todas as equipes. Mas ouvir o maior projetista da história da Fórmula 1, Adrian Newey, falar que chega a estar assustado com o que pode ser a próxima temporada é algo para nós prestarmos atenção. Nesse vídeo a gente vai ver a entrevista de Adrian Newey depois que ele começou a trabalhar efetivamente na Aston Martin, tendo acesso a todos os brinquedos e ferramentas que Lawrence Stroll disponibilizou para ele. Bora para esse vídeo que o assunto tá interessante. O novo regulamento da Fórmula 1 2026 vai ser a maior modificação técnica da categoria nas últimas décadas, porque não apenas o carro será modificado, mas também a unidade de potência, e essa em dois aspectos, tanto na parte a combustão quanto na parte elétrica, o que pode representar uma mudança de forças, uma bagunça na competição, até porque o protagonismo das equipes vai ser muito eclético. Você pode ter uma equipe que consiga soluções aerodinâmicas, bem como equipes que consigam na parte de motores, e isso em dois caminhos diferentes, tanto a combustão como elétrico. E tudo isso tem assustado o maior projetista da história da Fórmula 1, o maior vencedor, Adrian Newey, inclusive aquele que protagonizou nessa recente geração de efeito solo com o domínio da Red Bull, especialmente em 2023. E nessa entrevista que Adrian Newey prestou, ele deu muitos detalhes que vieram a ser conhecidos depois que ele iniciou o trabalho na Aston Martin, depois que ele teve acesso a todos os brinquedos, túnel de vento e todos os computadores e efetivamente se debruçou sobre o carro de 2026, ele conheceu algumas realidades que já estão assustando até ele. Publicado no site oficial da Aston Martin, ele disse: "Meus pensamentos sobre os regulamentos de 26 são semelhantes aos meus pensamentos sobre a grande mudança de regulamentação para 2022. Lembrando que 22 foi essa mudança para o efeito solo. Inicialmente pensei que os regulamentos eram tão prescritivos que não havia muito mais aqui para um designer. Diante de um regulamento que era tão restrito da geração efeito solo e que colocava o carro numa condição de projeto sem muitos parâmetros, Adrian Newey descobriu aquilo que se tornou o conceito dominante com o RB18 da temporada 2022, ou seja, algo que depois muitas outras equipes foram copiando esse conceito. Em outras palavras, Adrian Newey, embora encontrou um regulamento que no papel, no texto, era muito restritivo, encontrou uma solução que repetiu aquilo que se fazia na primeira geração efeito solo, de 1978 a 1984. Na descrição desse vídeo tem dois conteúdos. O primeiro, em que eu explico tudo sobre o carro de 2026, tanto da parte do carro em si, como da parte de motores, e também vou deixar para você um outro conteúdo explicando sobre o efeito solo, tanto na parte histórica como na parte técnica. E aí você vê a riqueza de conhecimento técnico e aquilo que Adrian Newey conseguiu repetir da primeira geração nesses carros atuais. Mas então você começa a se aprofundar nos detalhes e percebe que há mais flexibilidade para a inovação e abordagens, diferentes do que parece à primeira vista. Uma das maiores diferenças da primeira geração efeito solo para essa é que, naquela primeira ocasião, os carros usavam uma espécie de saia lateral para reter a zona de baixa pressão debaixo do carro, produzido pelo próprio assoalho. Mas os carros de 2022 não continham essas asas, nada estava previsto nesse sentido. E o que Adrian Newey descobriu foi um conceito com o chamado undercut sidepod, não confundir com a estratégia do undercut, é um corte por debaixo do sidepod que jogava o fluxo de ar para as abas laterais do assoalho e vedava essa zona de baixa pressão. A inteligência de Adrian Newey veio no sentido de repetir aquilo que se fazia na primeira geração efeito solo, mas numa realidade de carro
totalmente diferente. Aquilo que parecia restritivo não foi quando ele colocou a cabeça para pensar. E fora também tudo aquilo que ele emulou da primeira geração, carro mais enrijecido, entre-eixo mais longo, enfim, várias inovações que a gente fala bastante aqui no canal. Vimos isso no início de 2022, com as equipes tomando rumos bem diferentes. 4 temporadas depois, elas convergiram bastante, mas inicialmente não foi o caso. A variação entre as equipes é ótima. E de fato foi o que aconteceu quando a Mercedes estreou com o Zero Pod, quando a Ferrari fez aquele sidepod saboneteira para reduzir o arrasto aerodinâmico, a Aston Martin fez aquele túnel, cada um foi numa direção diferente, ou seja, o que pode acontecer em 2026 são soluções totalmente discrepantes e que pode colocar em voga a inteligência dos engenheiros para a construção do carro. Algumas temporadas depois, todas as equipes seguiram esse conceito Red Bull e por isso a gente tem carros hoje em dia visualmente tão parecidos um com o outro, muitas vezes repetindo esse layout da Red Bull, esse undercut sidepod, até as entradas de ar mais afinadas, meio boca de tubarão. E a gente tem falado bastante sobre isso aqui no canal ao longo de todos esses anos, tem vários vídeos e lives. E por isso, você quer conhecer mais sobre essa parte técnica, que é a ênfase do canal e não conhecia o Fórmula Brum, se inscreva no canal. Eu faço live de segunda a sexta-feira ao meio-dia, você tem a oportunidade de interagir, mas seguindo essa entrevista tem muitas outras coisas que ele revelou. É um pouco chato se os carros parecem idênticos. E a única maneira de diferenciá-los é pela pintura. Nessa temporada de 2025 e já em 2024, os carros começaram de fato a ficar muito parecidos quando convergiram para esse conceito dominante. E o que Adrian Newey prevê para 2026 é a possibilidade de carros totalmente diferentes em conceitos um com o outro, encontrando soluções discrepantes e a gente possa ter uma nova briga de engenharia e de pilotos diferentes vencendo e disputando o título. Acredito que há uma grande possibilidade de que em 26 veremos algo semelhante a 22. Há bastante flexibilidade nos regulamentos e tenho certeza de que as pessoas encontrarão soluções diferentes. Algumas delas serão abandonadas nos primeiros 2 ou 3 anos, a exemplo do que aconteceu em 2022. À medida que as equipes começarem a convergir. Pela primeira vez, me lembro, temos os regulamentos do chassi e da unidade de potência mudando ao mesmo tempo. Por isso eu mencionei a maior mudança técnica recente da história da Fórmula 1. Isso é interessante e um pouco assustador. Ouvir o maior vencedor da história da Fórmula 1 em termos de engenharia dizer que é algo assustador é algo para a gente prestar atenção, nós que somos fãs da Fórmula 1 e entendemos essa briga de tecnologia, de engenharia, e 2026 promete, apesar de muitas críticas ao regulamento, ser um campeonato que pode renovar os interesses do pessoal numa categoria que nos últimos anos começou a despontar mais para os carros muito próximos um do outro, apesar de uma mudança do domínio, quando a Red Bull perdeu essa proeminência para a McLaren. Tanto as novas regras aerodinâmicas quanto os regulamentos de veículos híbridos apresentam oportunidades. Eu esperaria ver uma gama de soluções aerodinâmicas para começar. Aliás, é isso que tem sido dito, que pode ser a possibilidade de Verstappen migrar para a Aston Martin numa perspectiva de esperar 2026 para ver qual equipe consegue uma solução dominante. Como as portas estão abertas para ele em praticamente todas as equipes, não é necessariamente o caso dele ir imediatamente para a Aston Martin, mas no caso, na eventualidade da equipe conseguir esse domínio, tendo o Adrian Newey e o motor Honda, que ele já está acostumado, aí sim, para os anos seguintes, pode ser uma plausível oportunidade para Verstappen seguir para a Aston Martin. Poderia haver variação no desempenho dos veículos híbridos em toda a rede, e que foi o que aconteceu quando os regulamentos híbridos entraram em vigor em 2014. 2014 foi o início da era híbrida que marcou o domínio da Mercedes. Sempre que tem uma mudança assim de regulamento, alguma equipe com uma expertise maior ou com soluções mais interessantes acaba despontando, e foi o caso da Mercedes a partir do início da era híbrida em 2014, quando o domínio Red Bull
passa então para a equipe Mercedes. Tenho muita confiança na Honda e um enorme respeito por eles, já tendo trabalhado com eles antes. Estão tentando se recuperar, mas são um ótimo grupo de engenheiros e uma empresa muito voltada para a engenharia. Apesar desse vira e mexe da Honda, entra e sai da Fórmula 1, ela é atualmente uma equipe forte na questão dos motores e já experiente com os títulos de piloto de Verstappen e de construtores da própria Red Bull. E agora, nesse ingresso da parceria com a Aston Martin, a equipe não tem um time fornecedores de motores desconhecido ou ignorante com relação à tecnologia. Algo para a gente prestar atenção é essa questão de Adrian Newey achar assustador o que pode vir para frente. Eu vou deixar na sua tela esse vídeo que eu mencionei, em que eu explico completamente o carro de 2026, tanto do ponto de vista do chassis como dos motores. Clica para você conhecer. Obrigado por assistir os nossos vídeos.